Sejam bem-vindos ao podcast Aniquete. Na Austrália! Aqui você vai saber mais como é a vida fora do Brasil, o porquê que a gente chegou, onde a gente chegou, que agora é na Austrália. Coisas podem mudar, hein? Mas por enquanto estamos aqui em Gold Coast e queremos te contar sobre a nossa profissão e o que vem acontecendo por aqui. Sim, a gente quer contar todos os desafios, todas as coisas boas que tem aqui, que são muitas. A gente quer mostrar tudo para vocês. Vem com a gente. Então, qual é o nosso assunto de hoje? Por que a Austrália? Me conta você, por que você escolheu a Austrália? Porque a Austrália, eu, Cat, na verdade, não escolhi. De fato, Você né? foi escolhida. Eu fui, gente, mas a gente não aconselha isso muito, não. Como é que fala disso? Eu acho que primeiro por conta de relacionamento. Eu só vim pra cá por conta que o meu ex era da Nova Zelândia e queria vir pra Austrália. Basicamente fui escolhida, não fui eu que Você foi escolhi. escolhida, sim. Exatamente. Enquanto eu estava na universidade, estudei Relações Internacionais no Brasil. Enquanto eu estava na universidade, eu pensava em ir para Nova Zelândia, porque eu sempre tive esse contato com pessoas e essa vontade de querer ir para fora do Brasil. Quem não quer ir pra Nova Zelândia, né? Então, e lá tem o Work and Holiday. Aqui na Austrália também tem, mas as vagas são bem mais difíceis, né? E aí foi isso. Enquanto eu tava na universidade, eu lembro de no sexto período ter um caderno que tinha uma foto de um lugar específico da Nova Zelândia, que é lá em. Como que é o nome da cidade? Queenstown. Eu tenho que lembrar das rainhas, né? Queensland, o estado que a gente tá, Queenstown, na Nova Zelândia. Eu tinha essa imagem no caderno e pensava, não, eu vou terminar os estudos e vou pra lá, né? Porque eu não falava inglês antes. E como é que eu vou trabalhar na área de relações internacionais sem falar inglês? Foi esse o motivo principal quando eu saí do Brasil, mesmo que eu tenha ido pra Portugal, porque a gente de fato pensa, não, Portugal vai abrir a porta, ou vai abrir as portas da Europa pra gente. E por ser em português, né? A gente acha que é mais fácil. Exato. E no meu caso, eu sempre sou muito sortuda com os meus amigos, né? Então, quando eu fui pra Portugal, eu tinha uma amiga que era portuguesa, que é portuguesa, a Silvia. A gente estudou junto no ensino médio. E aí eu fui pra universidade, eu lembro. E aí aqui a gente vai contar um pouco da nossa história, né? Pra que possam entender um pouco mais. Primeiro, quando eu tava no ensino médio, eu queria estudar direito no Brasil. Só que eu pensava, não, direito eu quero conhecer mais do mundo. Direito você estuda o que é de um país só, né? Tanto que aqui tem advogados que vêm, mas que não necessariamente podem exercer. Claro que o caminho é longo até validar o diploma, mas quando você estuda lei e constituição, você estuda de um país específico. E minha vontade era, já naquele momento, de conhecer o mundo. Então, não vai dar para estudar direito se eu quero algo diferente disso. E aí foi quando apareceu Relações Internacionais. E aí, diplomacia. E aí eu tinha algo muito iludido e bonito na minha cabeça que era. Sempre trabalhei, né? Desde cedo, desde os 15 anos. Nisso eu já tinha 17, quase 18. Pensei, não, vou para a universidade, vou receber bolsa, né? Fazer o que posso para isso. E aí vou ter esses 4 anos para estudar e vou aprender inglês nesses 4 anos. Ai, gente, é tão iludido. Pode ser. Tem gente que talvez consiga ser autodidata e aprender sozinho, mas não foi o meu caso. Hoje eu falo inglês, faço apresentações, meu namorado também, a gente só fala inglês, porque o pessoal aqui só fala inglês. Mas foi mais ou menos essa a trajetória. Eu sabia que eu ia pra fora do Brasil, só que esse foi o meu caso. E por que que hoje, agora, a gente tá fazendo o que a gente faz? Porque ao sair do Brasil, por mais que eu tivesse essa amiga que eu fui pra casa dela, foi muito doloroso ir do jeito que eu fui pra Portugal, completamente despreparada. E aí fazendo esse caminho tradicional, né? Porque é o mesmo idioma, mesmo que eles falem que a gente fala brasileiro e não português. É o mesmo idioma, entre aspas, e aí a gente pensa que vai chegar lá, vai ter uma vida mais confortável, vai trabalhar, vai estar na Europa. E eu, na verdade, não vi uma coisa muito diferente do que é o Brasil. E ao estar no Brasil, ao ter ido para uma universidade federal, a ter participado de programas como Menor Aprendiz, por exemplo, eu saí de um contexto muito difícil e fui para um cenário privilegiado como estudante e poder estar lá só estudando, com várias questões no meio, mas eu tive nesse lugar. E aí ir para Portugal, de repente estar trabalhando 13 horas num dia para ganhar 750 euros no final da semana, com o chefe gritando comigo, num restaurante onde eu não tinha ideia de qual eram as bebidas e tinha que aprender tudo aquilo de novo. Gente, aquilo foi horrível.
E 750 € é muito ruim pra quem tá lá. No mês. No Ah, no mês. mês. Eu tava pensando na semana. Não existe No essa mês. coisa de semana igual aqui na Tá. Austrália. No mês, isso é o salário, de fato. E aí, Caramba. eu tava numa cidade chamada Foros de Salvaterra. E adivinha o que aconteceu com essa porra desse restaurante? Vou até beber um vinho pra assim, lembrar do gosto de vingança. Esse restaurante fechou as portas. Graças a Deus, mas eu não sou uma pessoa assim. Eu acho que eu sou de colocar limites, mas eu não sou uma pessoa que é muito conflitiva. Eu nunca briguei na minha vida. Você não vai me ver falando alto e de fato. Eu me estresso. Eu falo assim, puta que pariu. Quem não? Mas, tipo, gritar, brigar com as pessoas, não. Xingar assim mesmo uma pessoa, não é o caso. Detesto isso. Mas eu lembro de um dia específico, tá nesse restaurante, gente. Isso é um feriado, isso é uma coisa assim absurda. Um restaurante lindo, chiquérrimo, com parede de vinhos e, tipo, uma pessoa no bar para atender todo mundo. E aquele velho dono do restaurante gritando comigo. E não tinha o que fazer, eu já tava naquele cenário, não tinha pra onde correr. Ainda tem os cenários familiares que fazem a nossa vida ser mais complicada. E aí eu lembro de pegar a minha agenda no final daquele expediente e começar a escrever assim, ó, povo desgraçado. Que ódio, gente, que ódio naquele momento. Então, novamente, por conta dessas coisas que a gente cai, é muito importante a gente saber que tem um sonho, manter um sonho sim, porque é o que a gente faz aqui, mas se preparar. Com certeza. Ter noção do que a gente vai enfrentar, para onde a gente tá indo, para não cair em cenários assim. Se hoje o pessoal pesquisa no YouTube e vai ver o tanto de caso de brasileiro que vai para Portugal, por exemplo, e cai numa enrascada. Acho que em todo lugar, né? Todo lugar tem um pouco de desilusão, mas em alguns contextos aquilo é mais certo de dar errado. Porque, enfim, é cenário conhecido, é gente que tá te falando, e eu, ao mesmo tempo, sempre sou muito teimosa, né? Tipo, não, mas tá tudo bem, eu confio. Tem essa coisa de não confiar em si e tem aquela coisa de confiar demais em si. O meu caso de quebrar a cara é por confiar demais em mim. Achando que não, vou dar conta. Só limpar a casa? Só fazer um café é fácil. E aí tá o problema dessa juventude despreparada, né? Então, ainda bem que você foi escolhida pela Austrália Fui escolhida pela Austrália. e você prefere aqui do que Portugal. Com certeza. A questão de estar aqui e poder trabalhar e fazer dinheiro. A Austrália, com certeza, é muito cara. Isso é. Com certeza. A gente vai tentar aqui ser o mais sincero possível com você, mas também não há comparação um lugar para fazer dinheiro como é aqui. Trabalhar por hora, e aqui não tem. Portugal era isso, de trabalhar 13 horas num dia, chegar a trabalhar, enfim, essas horas, e receber no final do mês. 100 hora extra não existia. Qual que é o legal? Trabalhar 8, como é no Brasil. Como é assim, tu vai trabalhar 5 horas a mais e não receber nada? Aqui, isso não existe. Mas lá você recebe por hora ou Mês. no É igual no Brasil. Ah, tá. E aí, essa herança, assim, também de como funciona o sistema é muito parecido com o Brasil. Aqui na Austrália é completamente diferente. Que seja receber por hora, que seja ter os shifts, vários empregos ao mesmo tempo. Sim, isso é muito diferente. Obrigada por compartilhar a sua história. Ainda bem que eu vim pra Austrália, não fui pra Portugal. Ainda bem, mas também tu passou poucas e boas aqui no início, com né? certeza. Gente, mas eu acho que é isso. Não acho que fazer intercâmbio, que vir pra Austrália, ir pra Portugal ou ir pra qualquer outro lugar vai ser somente maravilhas, porque não vai. Isso não existe. Não acredito nisso. Minha experiência não foi essa e de todos que eu conheço não foi também. Vai ter desafios, muitos desafios pela frente, muitas pedras, muita gente que vocês vão conhecer que pessoas más, posso falar não pessoas más, mas não tão boas, mas ao mesmo tempo a proporção das coisas boas que acontece com você vale muito a pena. Supera, Passar né? por tudo isso, sabe? Pelo menos a minha experiência, tá? Claro que não foi. Eu tô aqui há 5 anos e 6 meses, 5 anos e meio. Claro que eu passei poucas e boas aqui, óbvio. Passo até hoje, acho que todo mundo passa desafios na vida, né? Se você tá no Brasil, se você tá em qualquer lugar no mundo. Mas aqui, graças a Deus, eu me encontrei na minha empresa, onde eu sou muito feliz. E para saber dessa trajetória também, a gente está começando um podcast agora, a gente vai voltar nesses assuntos e falar disso, mas a gente também já tem um canal no YouTube,
Annie Cat na Austrália. E você pode ir lá no canal também e ver os vídeos que a gente já fez. A Ana também já contou um pouco mais da história dela aqui, como foi na época da pandemia, porque você pegou a pandemia aqui na Austrália, né? Eu cheguei em 2019, em outubro. Eu lembro que no meu aniversário. Eu lembro que começou a surgir o assunto do Covid em janeiro. E em março, que foi meu aniversário, as fronteiras já estavam fechadas. Então, assim, eu cheguei um pouco antes de tudo começar. Então, eu já Isso é muito vim com o difícil. desafio de não falar inglês, eu não falava nada também. Isso foi muito desafiador. Até acho que um conselho que eu poderia dar para quem tá pensando em ir. Amiga, o português de Portugal é diferente, mas você é super. Dá para entender absolutamente Sim, tudo. você vai se. Não dá pra entender completamente tudo, depende. Você vai ficar confuso em alguns momentos, mas ainda assim é o mesmo idioma. É o mesmo Ah, idioma. Por mais que o sotaque seja muito diferente. Inglês é outra coisa. não, É inglês é outra outro coisa. Assim, idioma. algumas palavras é parecido e mesmo assim Na o pronun... sotaque é Exato, na diferente. pronúncia australiana. Então, eu acho que... Bom, contando um pouco porque que eu escolhi a Austrália. Eu não estava feliz no Brasil, não estava feliz na empresa onde eu trabalhava. Amava as pessoas que trabalhavam lá comigo. Porém, é aquela história do Brasil. Você trabalha 8 horas no dia, seis dias na semana. Chega no final do mês, você ganha seu salário e é tudo contadinho. 6 por 1, caralho. 6 Seis dias por na um. Não, semana. minto, é 6 por 2. Ah, tu É. folgava. Minha escala era 6 por 2. Não, 5 por 2, então. Não, 6 por 2. Trabalhava 6 dias e folgava 2. Escala 6 por 2. Mas eu pegava final de semana, pegava feriado. Tipo, não era Ah, ok. segunda a sábado todos os dias. Entendeu? Ok. Aí minha escala era 6 por 2. Não me Tá. deixa doida, não, menino. É Eu porque tem acho, sete não dias sei na se. semana, então eu tô Mas, por pensando. exemplo, eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí eu folgava sábado e domingo. Aí eu começava depois. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não sei, gente. Tô Era assim. 6 por 2. Enfim, acontecia aqui. Eu trabalhava muito, Sim. tinha muita responsabilidade. Eu fiz biologia no Brasil e trabalhava numa empresa, numa fábrica de soja. Muita responsabilidade e o salário era ruim. Desculpa, meu ex-chefe, se ele escutar, porque ele vê tudo que. Ele vê tudo que eu posto. Oi, Ele chefe. interage. Não vou Eu falar o gosto. nome, mas o Fala salário é assim. ruim. Eu gosto de você, mas paga mais. Vamos lá. Óbvio que não depende dele, né? Ele era só meu supervisor, não tem nada a ver. Ai. Mas é isso, a questão é de você trabalhar muito e receber pouco pelo que a gente faz. E era isso, eu recebia o suficiente para eu sobreviver. Óbvio que era diferente, porque eu morava na casa do meu pai, então você não pagava aluguel, eu não precisava pagar conta de energia e tudo, mas mesmo assim era contado o meu dinheiro. E eu sempre quis mudar de país, sempre quis, desde pequena eu queria mudar de país. Bom, no meu caso, eu fugi dos meus problemas. Estava cheia de problema na minha vida, eu falei, eu vou mudar de país porque eu vou fugir dos meus problemas e pronto, vai sumir. Vim para a Austrália porque a Austrália achei... quando eu fui na agência, me mostrou as opções e as opções eram, que eu me lembro, Austrália e Irlanda. A Irlanda, na época, tá, gente? Era metade do preço. Porque Irlanda é um intercâmbio muito caro vir pra Austrália. Era metade do preço. A Austrália era Não, metade? Irlanda era metade do preço do que a Austrália. Sério? Uhum. Ok. Muito mais barato. Então eu pensei, vou pra Irlanda. Pesquisando, vendo vídeo no YouTube, eu falei, gente, muito frio, salário ruim. As pessoas, assim, falavam da Austrália, nossa, é cidade praiana, aqui é onde a gente mora, né, em Gold Coast, é cidade praiana, todo mundo, assim, descalço na rua, E que o clima é sonho. ótimo. Eu falei, gente, é meu lugar, é isso, eu vou vir. Tinha um amigo meu na época que também estava aqui, peguei e vim. Quando eu cheguei aqui, eu vi que os meus problemas vieram também. Óbvio, né, gente? Os meus problemas eram meu, tipo, não tinha como eu fugir. Não existe. Hoje eu entendo, né? Eu cheguei aqui com 25, agora eu tô com 31. Então, assim, né? Aconteceram muitas coisas e tudo. E eu percebi que eu trouxe meus problemas na mala também. Cheguei aqui, meu mundo desabou. Meu Deus, mas meus problemas me seguiram.
Nossa, mas como assim? Eu atravessei 2 oceanos. Como assim esses problemas vieram? Até eu entender que o problema era comigo, não comigo, mas o problema estava em mim. Era problemas que eu precisava resolver comigo, eram problemas que assim, ia comigo aonde eu fosse. E assim, vir para a Austrália foi uma coisa que eu fiz na minha vida que eu não arrependo um minuto, porque foi aonde eu lidei com os meus problemas. Foi aonde eu enfrentei eles. Foi aonde que eu falei, caralho, tô aqui na Austrália e é isso. Agora vamos eu comigo mesmo, Não sabe? dá pra fugir, né? Não dá pra fugir, então eu entendi isso. Então, assim, o principal papel do intercâmbio na minha vida foi meu crescimento pessoal. Sem contar realização profissional, dinheiro, meu Deus, eu moro perto da praia, não. Pra mim, o maior sucesso que eu tive foi meu crescimento pessoal, sem sombra de dúvida. E foi dolorido pra caralho, gente. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. E como eu falei, não é fácil as coisas aqui agora também, mas eu cheguei num ponto que eu falei, caramba, consegui, sabe? Então, assim, é claro que as pessoas precisam ver o motivo que tá vindo. Às vezes só quer vir passar 6 meses. Eu vim com a intenção de ficar. Eu vim pronta pra ficar. E assim, às vezes as pessoas só falam, ai, quero ir pra ver como que é. Nossa, acabei meu estudo agora. Super válido. Cada um tem a sua razão de ir, de vir. E aí a gente entra em 2 pontos, né? Primeiro, o motivo de você vir pra cá, mas também a questão da saúde mental. E de novo, né? A gente fala de over alguma coisa em inglês, mas essa overconfiança, essa confiança demasiada que eu tinha, ainda tenho, né? E é bom ter autoestima de homem. Assim, vou lá, vou conseguir, vou fazer. Só que é isso, às vezes a gente não se prepara o quanto poderia. E falando de saúde mental de novo, eu tive um primo que saiu do Brasil antes e falou, não, tem que se preparar emocionalmente. E aí de novo eu fico, pelo amor de Deus, tanto de coisa que já aconteceu. E no Brasil, eu moro sozinha desde os 15 anos de idade para trabalhar, e aí eu saí de onde a gente eu sou de Goiás, Ana é de Minas. Mineira. Isso também é importante, porque você saiu de Minas para morar aqui, que é praia, em Gold Coast. E aí tem muita diferença entre a gente também, porque eu, apesar de ser de Goiás e ser muito parecido com Minas, eu moro na Paraíba, no Brasil. Ou morava na Paraíba desde os meus 17 anos. Então, tipo, não foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, eu sabia que meus problemas iriam vir comigo, não é... E aí a gente vai falando, né, do aprendizado e da fase de cada uma. Então, dentro do Brasil já houve essa mudança. E é sempre diferente, né, porque é o mesmo país, mas também é uma cultura muito diferenciada. Houve muito choque cultural a sair lá da minha cidadezinha pequena, interior de Goiás, para ir para Paraíba, João Pessoa, universidade. Então, eu já estava acostumado com isso de viver em outra cultura, longe da família e não sei o quê. Mas, de novo, o medo também, falando da questão de emoção, né? Saúde mental. O medo, ao você estar em outro país, questão de visto, questão imigração, você vai passar no aeroporto, gente, isso me apavorava. Até de viajar na Europa, assim, também. Teve uma vez, assim que eu tinha chegado, né? Ainda estava com visto de turista, para ir de Portugal à Alemanha. Eu já tive vários namorados, tá? E aí... Sapequinha. E aí, enfim, para um mês que era da Alemanha. Eu fui passar 20 dias na casa dele em Berlim. Muito chique, com licença. Você viajou pra onde? No mundo não, mas quero. Gente, eu fui sozinha. E, nossa, nesse primeiro momento, o pessoal de Portugal já olhando pra minha cara assim, tão snob, já sendo brasileira, tipo, Tais a fazer o quê aqui? Não. Eu sempre... E no aeroporto, a menina só olhando no meu passaporte, tipo, não era nem imigração, era a menina a aeromoça do avião. Ela veio me perguntar coisa no meu passaporte que não tinha motivo. Só que nesse momento, tu não sabe de nada. Tu tá ali tão vulnerável, que cada gotinha a mais, cada coisinha, tipo, é um turbilhão, assim. E aí, quando eu saí de Portugal e fui pra Alemanha, nesse aeroporto, ok, tava dentro do acordo lá da União Europeia. Quando eu fui voltar da Alemanha pra Portugal, fui pro Reino Unido. Gente, Porcaria. ela fala assim como se eu soubesse geografia, não tenho noção onde que é esse Enfim, país. Reino Unido fazia parte da União Europeia, agora não faz mais. Ou seja, você tem que passar e voltar na imigração. Se você viaja só pela Europa, tu não tem que passar.
Na volta, eu tive que passar pela imigração de novo. Eu não falava inglês. No Reino Unido, gente, foi uma confusão, ainda mais porque mala de mão no Brasil é aquela, né, que a gente pode carregar de malinha. Lá não, só podia ser aquela mochilinha de costa. Me fizeram pagar essa mala 2 vezes. A mulher falava comigo, eu não entendia, a mulher começava a gritar. Na hora de passar pela segurança também, que tinha que colocar as coisas num saco plástico e eu não tava entendendo o que estava acontecendo, o cara gritava e falava e repetia. E não adianta gritar se eu não entendo. Não... Não precisa. Gente, eu passei disso. Passei, sentei do outro lado depois dessa coisa toda e fui chorar. Chorar nesse aeroporto. E aí, de novo, né? Tipo, ok, a gente tem que confiar, tem que ir atrás dos nossos sonhos, a gente é 100% pra isso. Mas, de novo, pensa em se preparar. Uma coisa que eu lembrei quando você estava falando, mas é uma história engraçada. Primeiro que quando eu vim para a Austrália, eu tinha andado de avião uma vez na minha vida. Né? Como eu falei, o dinheiro era curto. Não é mais, não? Não é mais, não. Sim, tá vendo? Não falei nada disso. Eu tinha viajado só uma vez de avião. Então, quando eu falei assim, pro meu pai, estou indo pra Austrália, eu acho que ele falou, meu Deus, tipo assim, como assim? Você vai atravessar 2 oceanos sozinha e tudo. E minha família fizeram um bolão pra ver onde eu ia chegar, porque ninguém acreditou que eu ia chegar aqui, porque aqui, gente, é muito longe do Brasil. É muito longe. Assim, são 2 oceanos, né? Eu tô falando besteira, acho que sim, são 2. Acho que tem um de cada... eu não sei, eu me confundo. Enfim, é longe tem um de cada caralho, lado. Atlântico, não. Parece que é uns 10 oceanos. Aqui é Pacífico. Então, eu vim com a cara e com a coragem. Assim, eu lembro que eu chorava muito no avião. Quando você abraça a sua família e você entra, é impossível não chorar. É impossível. Eu não sei se alguém já conseguiu fazer isso, mas assim, é muita emoção. Cara, o que me espera quando eu chegar nesse país? Como que vai ser? Eu não falava inglês, mais uma vez, nada. E na imigração, o cara revistou na imigração, não, no aeroporto, eu não lembro que país que foi, porque eu fiz várias escalas. No raio-x, o cara viu minhas coisas e ele apontou o dedo pra eu seguir. Pra eu seguir viagem, sim, que eu tava liberada. Pensou eu que achei ele tava que ele ia me abraçar. chamando. Não, eu achei que ele estendeu o braço pra me abraçar. Mas tadinha, ela é tão inocente, a mineira. Primeiro é o... Gente, eu juro, não dá pra ver o meu braço, mas ele fez, tipo, cega. Eu achei que ele tava, nossa, meu... Ai, eu não acredito. Eu pensei, meu Deus, ele não tá me abraçando, não. E aí? Não sei, ele deve ter rido pra caralho, né? Ele deve estar falando, meu Deus, como assim? Aí depois, gente, eu lembro, até hoje, quando eu lembro da sensação, me dá uma vergonha, tipo, abraçando um cara que fez assim, segue. Não, como é que é o cara lá do chefe que tu foi fazer o trial no restaurante? Hey, hello, hi, sim, behind. Esses são dos micos do inglês, né? Que são vários. E até hoje, gente, eu falo inglês, comunico, faço tudo que for pra falar inglês. O meu namorado é australiano. A gente só fala inglês, tudo com a família dele, mas até hoje a gente dá uns miquinhos. Você confia? Claro. Gente, não é minha segunda língua. Às vezes eu chego em casa exausta, meu marido assim, pá, e eu pensando, gente, eu tô entendendo nada. Sabe? Acho que até hoje minha cabeça faz assim, meu Deus. Enfim. Nesse restaurante onde eu trabalhava, era na época do Covid, né? Eu precisava de um trabalho, assim, com certeza, porque eu não tinha dinheiro mais. Então, eu tava desesperada. Então, quando eu cheguei nesse restaurante, o chefe, só para explicar um pouco para vocês que estão no Brasil, quando você tá trabalhando no restaurante, o chefe de cozinha fica carregando panela, prato, quente e tudo. Então, toda vez que você tá na cozinha, você vai passar atrás de alguém, você fala a palavra behind, que significa atrás. Então, assim, para evitar que alguém vire e quebre o prato, para evitar que alguém se queime, tudo, isso é uma regra. Toda cozinha faz isso. E eu fui fazer um trial. Trial, para quem não sabe, é um teste. Sim. É um teste. De trabalho. Que aqui na Austrália, se eu não me engano, são 2 ou 3 horas de graça.
Eu acho que são 2 horas. Mas Com aí, o certeza. que aconteceu? O chefe E passava... o chefe passar. E eu lá lavando a louça. Isso foi um trial pra lavar a louça no restaurante. Deus me livre, gente. Não gostei. Horrível. Mas fiz, né? Vai. Que não tem que gostar muito, não. E eu tava fazendo esse trial e o chefe passava atrás de mim e falava behind, behind, behind. E eu achei que ele tava falando hi, hi. Eu lá lavando hi. Hi. E ele olhava pra minha cara, tipo assim, que essa retardada que tá aqui lavando as louças? Tipo, o que que tá acontecendo? Toda vez, behind, eu, hi, hi. Aí uma hora eu falei, meu Deus, ele tá falando behind, ele não tá falando Nossa. hi. Gente, eu queria enfiar na pia da torneira e entrar pelo ralo, assim, ó, de vergonha. Aí eu fiquei tão nervosa que eles tinham me dado um café pra eu tomar, eu derramei o café. Meu Deus do céu. Obviamente, eles nunca mais me ligaram. Cadê? Até hoje Ai, tô não. esperando a ligação desse restaurante, há 5 anos atrás. Não, mas tadinha aí. Ela quer um abraço e quer um hi. Aí, Só isso. menina carente, né? Custa mineira, gente. Mineira, gente. Ok. Pra encerrar esse episódio, então, por que Austrália? Falei sério, né? No caso, o relacionamento foi o que me trouxe pra cá. Saí do Brasil primeiro pra ir pra Portugal. Inclusive, a gente pode conversar bastante ainda sobre quais países são mais interessantes pra gente ir pra trabalhar. E aí também trazer convidados nesse sentido que vivem em outros lugares. Mas, no fim das contas, eu fui pra Portugal pensando que, ok, isso vai abrir portas. Abriu a porta do hospício. Foi onde a gente se conheceu. Exato. Não, mas de fato, lá eu conheci meu ex que vinha pra cá e nananã, e por que não ir juntos? E aí foi nessa história que eu vim pra cá, mas nessa decisão de vir junto, obviamente, a minha vida não é só baseada em homem. Obviamente. É assim, gente. Mentira, que absurdo! Na época eu não tenho muita paciência com eles, não. Aí, Claro que eu tipo, tô não deu certo, brincando, bora. não. Mas, ok, o que acontece? Eu precisava aprender inglês, de novo, estudei relações internacionais e Portugal era essa coisa para começar. E aí eu fui para Malta primeiro, fiz o intercâmbio em Malta também, só que foi um momento muito difícil da minha vida e talvez a gente entre em questões familiares também, é muito importante na nossa vida, né? E aí vamos para assuntos mais pesados, mas resumo, fui para Malta, só que aquele foi um momento muito difícil que eu não quis continuar lá sozinha e por ter alguém que aparentemente, e aí relacionamento também é outro que alguém que aparentemente me fazia bem, que cuidava e estava interessado em construir uma vida juntos, era esse ex que estava vindo. E aí por isso que eu decidi vir para cá, mas na verdade precisava aprender inglês. E aí para você também que quer aprender inglês, né? Tem várias opções, que seja Malta, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, Nova Zelândia. Então, é interessante analisar bem as opções. O intercâmbio para Malta também pode ser barato, mas depende, é complicada a questão de documentação. A gente pode trazer convidados de lá. E é isso. Acabei vindo para a Austrália porque eu achei que poderia ser algo mais confortável, no sentido de ter alguém que já estava vindo. E eu só vim também porque, claro, tinha um objetivo, que era essa continuidade de um sonho, né? Estudei relações internacionais, preciso aprender inglês. Outro tema também, aqui em Portugal eu apresentei o meu livro, que aí a gente já entra em outra história, mas... Gente, porque pra quem não sabe, ela é escritora. Tem livro publicado. Eu falo isso pra todo mundo como se fosse eu que tivesse escrito o livro. Mas porque tu... Ai, minha amiga escreveu um livro. Minha amiga escreveu um livro. Sinto muito orgulho. Mas porque tu ainda vai ter o teu também. Tudo Vai. bem? Vai, vamos lá. E assim vamos encerrar esse podcast de hoje e te vemos em breve com o episódio a seguir. Qual que é o episódio a seguir? Calma aí que a gente precisa olhar a colinha. Qual que é o episódio a seguir? É imigrar vale a pena? Me conta, né, Laura? Fica pro próximo episódio. Imigrar vale a pena?